Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Felipe da Silva Campos, eu sou aluno do Departamento de Pós-Graduação em História da UFMT e atualmente desenvolvo um projeto de mestrado intitulado Engrenagens da Ciência, a representação dos trabalhadores na Expedição Castelnau, que se vincula à linha de pesquisa Territórios, Sociedades e Dimensões Políticas. Esse trabalho que é orientado atualmente pelo professor João Paulo Rodrigues, professor aí do departamento, e esse trabalho ele vai explicar, ele se encontra ali dentro de uma expedição científica. Lá no século XIX, 1843, o Conde de Castelnau, Francis de Castelnau, ele vai ser enviado ao Brasil para desenvolver uma série de levantamentos a respeito do interior dessa região. Afinal, essa região estava fechada até 1808. Quando a família real foge de Napoleão e vem para cá, acontece a abertura dos portos, então as outras nações europeias vão começar a ter acesso ao interior do Brasil, e aí a galera vai começar a fazer essas viagens científicas. Óbvio que o Brasil e o governo português já tinha suas expedições feitas, já tinha levantamento cartográfico a respeito das regiões interiores, só que era conhecimento mantido a sete chaves, conhecimento de Estado, então isso não era revelado a grande mídia, sabe? A grande mídia foi um conceito muito bom, mas isso não era revelado, então ficava ali guardado, e Castelnau vai ser o viajante francês que vai fazer um grande levantamento, uma grande obra a respeito disso, com desenho, com mapa, com narrativa, e aí ele vai ficar de 1843 até 1845 aqui no Brasil, fazendo essa viagem, ali cumprindo diversos objetivos. Mas o que nos interessa mesmo é a representação dos trabalhadores. Porque desde o momento que ele começa a montar sua comitiva até a sua saída do Brasil, quando ele vai tentar entrar no Paraguai e não dá muito certo, ele volta e vai para a Bolívia, ele está o tempo todo falando dos trabalhadores. E algo me deixou muito curioso durante essa narrativa, que é como o Castelnau entendeu o povo brasileiro. Ele não só entendeu como ele representou o povo, não só a partir do que ele via nas cidades, quando ele passava pelos pequenos e médios núcleos urbanos que a gente tinha. Como ele entendeu o povo brasileiro a partir dos próprios brasileiros que tinham na comitiva dele. Isso pensando amplamente como brasileiros, porque tem uma galera ali, tem algumas pessoas que não eram entendidas como brasileiros, como algumas pessoas que faziam parte das nações indígenas que o Castelnau colocava como nações à parte. Falava, essa galera aqui é uma nação à parte, eles estão aqui no Brasil, mas não fazem parte da nação brasileira. Algo que vai fazer um pouco de sentido quando a gente lembra lá do que o Saint-Hilaire fala, que a gente tinha um país, mas não tinha um povo, né? Tinha um país, mas não tinha um povo brasileiro. Isso aí vai começar a fazer um pouco sentido quando a gente olha o Castelnau falando a respeito das pessoas que ele encontra nessa narrativa. Mas nos interessa falar especificamente dos trabalhadores. Essas pessoas que foram fundamentais para o Castelnau conseguir driblar os perigos do sertão brasileiro. Vai ser uma galera fundamental, sem a qual o Castelnau não conseguiria fazer essa viagem. Você consegue observar dentro da narrativa que em vários momentos é o conhecimento local que vai salvar o Conde e seus colegas europeus de diversas enrascadas. Então a gente já tem isso. Mas afinal de contas, como o Castelnau ele vai entender e descrever o povo brasileiro a partir dos brasileiros que ele tem na sua comitiva? Isso vai ser fundamental para o nosso trabalho. E aí a gente vai começar a entender isso porque através da descrição dos trabalhadores, é através da descrição desses trabalhadores que o Castelnau vai começar a descrever o próprio povo brasileiro. O próprio povo brasileiro é muito descrito, porque os trabalhadores, na sua grande maioria, ela é retirada ali do cerne do povo. Então o Castelnau ele tá andando por uma fazenda, por uma pequena cidade, ele vê alguém que tem um conhecimento a respeito de carregamento de mulas, que era uma coisa que ele precisava muito, e diversas vezes esses profissionais eles vão ser requisitados. O Castelnau já tentava de toda forma trazer essa pessoa para dentro da sua expedição. Então ele traz pessoas do povo ali, e o que vai trazer uma coisa muito interessante pra gente. Porque enquanto alguns viajantes descreviam as pessoas que estavam nas cidades, nos centros urbanos, o Castelnau observa essas pessoas
no trabalho, na rota, junto dele. Ele observa momentos de vícios e virtudes, esse momento onde ele condena totalmente os atos dessas pessoas, momento em que essas pessoas são exaltadas, essa pessoa é o herói, sem ela nós não conseguiríamos fazer essa viagem. E tudo isso que vai tornar a pessoa boa ou ruim, a utilidade. Então a pessoa é útil, ela está alinhada aos interesses da expedição. Poxa, essa pessoa aqui, excelente, brasileiro, maravilhoso. Essa pessoa não tá muito legal, não faz aqui, essa pessoa abandonou a expedição, roubou uma mula, roubou um instrumento. Essa pessoa aqui é execrável, horrível, a pessoa era... Nem o nome dela era citado muitas vezes. A pessoa, dentro da narrativa, a gente costuma ver que o nome da pessoa, ela aparece conforme a utilidade vai aparecendo. Nós temos pessoas como, por exemplo, um barqueiro, um canoeiro, um barqueiro, que aparece no trecho do Araguaia Tocantins, que ele vai ser citado, vai ser descrito, mas porque era um homem que tinha uma necessidade grande, era o guia ali da região, conhecia ali o que era necessário para transpor esses rios. Então foi uma personagem que o Cassiano descreveu bastante. Inclusive tem trechos maravilhosos na narrativa que inclusive nós colocamos na dissertação, certo? Então a gente tem as principais referências a respeito desse trabalho, que é até um pouco engraçado, porque ele surge a partir de uma leitura de Edward Thompson. Eu desenvolvi ali pesquisas a respeito de história da cartografia e cartografia histórica, e a partir da leitura de Costumes em Comum do Edward Thompson eu parei a pensar, falei, olha, o Cassiano, ele realmente faz várias descrições das pessoas, dos seus subordinados, das pessoas que trabalham na expedição. Será que seria possível fazer uma coisa meio Costumes em Comum, meio Edward Thompson? Ao mesmo tempo que a gente tem ali as leituras da Flora Susequinde falando do papel da narrativa do narrador viajante dentro da literatura brasileira e da construção da nação. Então essas duas leituras aí foram fundamentais para a gente entender essas relações de trabalho que haviam dentro da narrativa, ao mesmo tempo que essa relação com a literatura de viagem, que vai ser muito importante para a gente entender o Brasil no século XIX. E a partir daí a gente tem a metodologia, né? Nossa metodologia, nós analisamos a narrativa do Cassiano, mais em específico a narrativa que está traduzida para o português, a Expedição às Regiões Centrais da América do Sul, que foi traduzida e publicada pela Itatiaia nos anos 2000, tá uma tradução bem legal, uma tradução ali de umas 400 páginas, 450 páginas, se não me engano. A partir dessa leitura, a gente selecionou trechos onde o Cassiano falava a respeito desses trabalhadores e começamos a observar nesses trechos fragmentos do seu discurso, dos seus objetivos, dos objetivos dos seus patrocinadores, para entender melhor, inclusive, a representação que o Cassiano vai ter do Brasil, do povo brasileiro e da representação daquilo que inclusive os seus leitores e os seus patrocinadores queriam ter a respeito do Brasil. Então é a partir daí que a gente conclui essa breve apresentação do tema de mestrado. Para mais coisas aí, a gente vai ter a obra completa mais adiante. Até agora a gente tem 2 capítulos a respeito desse tema. A gente fechou 2 capítulos que vão para a qualificação, esses 2 capítulos. Depois da qualificação, a gente ainda vai fazer as correções que a banca vai nos indicar, vai criar o 3º capítulo, a introdução e a conclusão, para mandar, enfim, para a defesa e defender esse trabalho. Esperamos aí do fundo do coração que seja um trabalho que venha a acrescentar coisas muito legais, muito conhecimento para o meio acadêmico e principalmente para o programa de pós-graduação em História da UFMT. No mais, muito obrigado, uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite a todos. Até a próxima.